Sabei, pois, isto, que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja a servo, seja a livre. Eu faço menção do capítulo 6, versículo 8 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, para nossa meditação nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo também disse em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27, Jesus disse assim: Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Saltai, e saltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também os medirão de novo. Então, nós temos aqui nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo esta orientação. Não digo que isso seja fácil, mas este é o caminho a se seguir. É fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Dá para quem não pode te pagar. Fazer o bem, mesmo para aquele que, se pudesse, te faria o mal. Porque se você ama apenas quem te ama, que diferença teria do ímpio, do pecador? Pois eles fazem a mesma coisa. Eu me lembro agora de um pequeno acontecimento de uma mulher no aeroporto. Certo dia, uma moça estava esperando o seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela devia esperar por algumas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado dela se sentou um homem.
Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas ela não disse nada. Ela pensou, mas que cara de pau. Se eu tivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho, para que ele nunca mais esquecesse. Mas a cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia nem reagir. De repente restava apenas um biscoito e ela pensou, o que será que esse abusado vai fazer agora? Então o homem pegou o último biscoito e o dividiu ao meio. Comeu a metade e deixou a metade para ela. Aquilo a deixou bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e as suas coisas e se dirigiu ao embarque. Bom, quando ela se sentou confortavelmente, para surpresa dela, o seu pacote de biscoito estava ainda intacto dentro de sua bolsa. Ela então se deu conta de que não é que o homem estava comendo o pacote de biscoitos dela, ela é que estava comendo os biscoitos do homem. E já não havia mais tempo para pedir desculpas, porque ela já estava dentro do seu avião. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir indignado, ao passo que isso havia deixado ela muito transtornada. E nessa vida, muitas vezes estamos comendo os biscoitos dos outros e não temos a consciência de que os errados somos nós. Nós estamos sempre achando que a nossa maneira de ver o mundo é que é a correta. A nossa opinião é que é a certa. A nossa maneira de criar os filhos, a maneira como fomos criados, é a nossa cultura, é a nossa religião, é o nosso time, é a nossa opinião é que está certa. Todo mundo está certo, desde que esteja de acordo com o nosso pensamento. Mas se alguém diverge do nosso pensamento, então ele está errado, ela está errada. Então, nos sentimos oprimidos, indignados, quando alguém diverge da gente, porque nós somos o prumo na mão de Zorobabel. Existe uma coisa, um conhecimento que eu adquiri lendo as mensagens do profeta que me deixou perplexo. É quando o profeta estava condenando, censurando aquela mulher no bar, aquela mulher já de uma certa idade, pelancuda, com sua roupinha indecente, toda pintada ali, bebendo com aqueles dois homens. E o profeta a censurou. O certo é que, resumindo a história, enquanto ele a censurava ali, ele teve uma visão. E ele viu o mundo girando e algo ao redor do mundo como um arco-íris assim. E era um arco-íris de sangue. Havia um sangue bombeando ali, aquele arco-íris ao redor da terra. E todas as pessoas que estavam na terra estavam debaixo daquele sangue, o sangue de Cristo. E cada vez, e ele viu a ele mesmo, menino, pecando desde menino, e cada vez que ele pecava, o seu pecado subia em direção aos céus. Mas Jesus Cristo não permitia que o seu pecado chegasse diante do Pai, porque o Pai não suporta pecado. Deus não pode suportar o pecado. E Jesus Cristo, então, refreava, impedia que o pecado dele chegasse diante de Deus para que ele não fosse fulminado. Então, cada pecado que ele cometia subia em direção aos céus.
E aquele pecado então batia em Jesus, que era como um para-choque, e Jesus cambaleava para trás e dizia: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Quando o irmão Branham viu aquilo, ele viu que ali havia um livro onde estavam escritos todos os seus pecados. E ele então, ao tomar consciência de que ele não era melhor do que aquela mulher, ele chegou e disse: Pai, ele disse: Senhor Jesus, o Senhor me perdoa? E Jesus olhou para ele ternamente e disse: sim. Então Jesus meteu o dedo em sua ferida, pegou o sangue ali, pegou o livro de pecados de William Branham, fechou aquele livro que tinha todos os pecados dele registrados ali, fechou o livro e escreveu na capa, com seu próprio sangue, perdoado, e jogou para trás, no mar de esquecimento. Olhou para ele com um olhar severo e disse: eu te perdoei, agora você está condenando, censurando a mulher. Aquilo o fez olhar para aquela mulher de uma maneira diferente. Esta experiência me mudou. Isto me tornou tão agradecido a Jesus, porque cada pecado que eu cometo, eu sei que meus pecados sobem em direção ao céu, mas Jesus Cristo está ali sangrento, como um para-choque, barrando para que nenhum pecado meu chegue diante do Pai, para que eu não seja fulminado. Oh, como as pessoas seriam agradecidas a Cristo, se elas soubessem que Jesus está ali refreando os seus pecados, para que seus pecados não cheguem diante de Deus e elas não sejam fulminadas. E, no entanto, nós estamos criticando, censurando, menosprezando e julgando os outros. Isso deveria nos fazer pensar. Isso deveria nos fazer refletir. Então pense nisto. Pense nestas coisas. E se você pensar isto da maneira correta, eu tenho certeza que você vai parar de julgar os outros. Você vai parar de censurar os outros. E vai se dar conta de que você não é melhor que o mais vil pecador. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.